E aí, coletivo de Libra, librianos e librianas, vamos descobrir agora quais são as energias que estão pairando no campo do signo de vocês. Vou trazer uma mandala, é uma adaptação de uma leitura que eu faço na modalidade particular, que a gente vai mapear várias áreas da vida de vocês. Essa leitura que eu faço particular, ela é mais aprofundada, ela é mais ampla, a gente analisa mais casas, mais áreas da vida, mas o que eu trago aqui hoje já é uma leitura bem completa, vocês vão gostar bastante. Caso vocês queiram uma leitura só na energia de vocês, meu contato está aqui no descritivo do vídeo, manda um WhatsApp, a gente agenda, a gente marca, eu explico direitinho como vocês podem fazer. Ainda tenho vagas para janeiro, inclusive para o mês de janeiro estamos com preços promocionais, tá bom? Vamos lá? Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Energias para o ano de 2026. Coletivo do signo de Libra. Abrindo aqui, eu vou dispor todas as cartas e aí abro e a gente já vai começar a leitura de vocês, certo? Vamos lá. Gente, tá muito claro, né? Tenho dito isso em todas as leituras. Tem desafios, sim, mas tá muito bonito. Eu ouso dizer que é uma das melhores mandalas que eu abri até agora. Já gravei diárias até vocês. Vocês são o 7º signo que eu tô gravando e tá bonito demais. De verdade. Vamos lá. Qual a energia pro coletivo de Libra ao longo do ano de 2026, energia do carro, energia que pede movimento, que pede ação, que pede uma liderança da própria vida, que pede que vocês mostrem a que vocês vieram, mostrem a força, o poder, o dinamismo, mostra a necessidade de vocês agirem de forma equilibrada, nem tanto a céu, nem tanto a terra. Às vezes a gente pende muito para um lado mais emocional, mais afetivo. Às vezes a gente pende muito para um lado mais racional. Quando sai o carro, pede aí um equilíbrio. Mas pede também que nada na sua vida seja delegado. É você no controle da tua vida. É você no controle das ações. É você mostrando quem lidera a tua própria vida. Tá? Aqui é uma energia que não permite manipulação, não permite que você aceite. E entendam, não é que vocês não podem aceitar conselhos, né? Nada disso. Né? Conselho é bom, ouvir outras opiniões, ouvir a opinião de quem já passou por algumas situações, né? Alguns desafios que a gente está enfrentando, tudo isso é muito bom. Mas a decisão final é do libriano, da libriana.
É chegado o momento de vocês assumirem a vida de vocês. De vocês darem as cartas. Não dá mais para você ficar delegando para a esposa, para o filho, para o chefe. Não. Aqui a decisão é de vocês. É você quem está no comando da tua vida, tá? E isso é uma energia que vai pairar por todo o ano de 2026. Ao longo de 2026, vocês serão expostos a situações que vai exigir de vocês essa postura. Para que isso seja, assim, sacramentado nesse ano. Que vocês terminem o ano de 2026 sem a menor dúvida de quem é que está no controle, quem é que manda nessa coisa toda, entendeu? Então, isso é muito importante. Não esqueçam. E equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá? Isso aqui para 2026. Mas como é que tá o libriano agora? Uma energia de muitos aprendizados, de muitos encerramentos de ciclo, uma energia muito propícia para o final de ano, né? A gente meio que vai ticando, né? Trabalho, check. Relacionamento, check. Né? Você vai meio que eliminando as pendências, fechando ciclos. E fechando ciclos e extraindo grandes aprendizados, grandes movimentações, grandes transformações, tá? É o momento que realmente você está ali finalizando o que precisa ser finalizado. É uma energia ótima para final de ano e muito propícia também, porque o mundo, quando a gente... é um arcano que fala de um término que em seguida já traz um começo, né? É aquele processo contínuo. Terminei, comecei. E assim, é uma energia boa, porque é um término em que você deu conta de tudo. Tudo que era para ser vivido, você viveu. Tudo que era para ser aprendido, você aprendeu. É por isso que você está apto para mudar de fase, tá? Então, uma energia muito legal, assim, de quem viveu tudo que tinha para ser vivido em 2025 e tá passando para 2026 com a conta zerada. O que não tá zerado tá aí, ó, na boca para zerar, tá? Muito, muito, muito legal. Como é que tá a casa? Como será a casa do libriano? E aqui é a casa da casa mesmo, onde você mora, onde você chega e encontra aquele conforto, aquele carinho, né? Que pode ser na sua casa, onde você reside, ou onde você encontra aquele conforto emocional, tá? Algumas pessoas encontram esse conforto emocional em outros lugares. Moro aqui, mas o lugar onde eu me sinto muito bem é na casa do meu namorado. Moro aqui, mas na casa de uma tia específica é onde eu me encontro, onde eu me sinto em casa, tá? É isso daqui, é desse ambiente que eu tô falando. Vocês vêm com o Papa, que é uma energia boa, é uma energia também de liderança, é uma energia que lidera pelo exemplo, é uma energia, né? Isso é bom para casa, né? Porque imagina, uma coisa importante que eu não falei para vocês. Aqui na mesa eu tô com a vida do libriano. Claro, é uma energia geral, né? Como eu tenho frisado, para o coletivo de Libra. Mas as energias, elas se conversam, tá? Então, não existe assim, aqui a tua energia geral, que não tem nada a ver com a casa, com o dinheiro. Não, tudo aqui se conversa. A energia que você vai vibrar, né, em 2026, ela afeta todas as áreas da tua vida. E quando você junta essas energias, o lado luz, das duas energias, quando você extrai o maior e melhor potencial de cada arcano, a tendência de sucesso é muito, muito boa, tá? Então vamos lá. A casa da casa, ela pede uma liderança, ela pede um movimento, ela pede que você deixe claro quem é que está no comando.
E quem é que está no comando? O Papa. O Papa, ele é um líder nato. Ele não é só, lembrando, ao tempo do surgimento do tarô, que o Papa era um líder religioso que trazia um poder absurdo, porque a igreja era o centro. Então, o Papa, ele está no comando, mas é um comando que na luz é aquela pessoa que comanda com um exemplo, com um comportamento exemplar. Então, você vem aqui com duas energias de liderança. Então, como eu falei, não é mais o momento de delegar, tá? Aqui, o que eu vejo em se tratando de uma casa, da casa, e aí sai o Papa? Às vezes, por estarmos numa determinada posição de pai, mãe ou responsáveis, a gente é adulto e somos responsáveis pelos nossos pais que já se tornaram idosos, né? Muitas vezes a gente tende a, por estar em posições de comando, né, organizando tudo, meio que ditar as regras, mas a gente impõe uma regra que a gente mesmo não cumpre. Isso aqui não é adequado, tá? Então, observem o quanto vocês atendem às regras que vocês mesmos impuseram aos outros. Lembra que eu falei, o Papa, ele lidera pelo exemplo, pela postura correta. Então, se você quer que 2026 tenha harmonia na tua casa, né? Antes de falar, dê o exemplo. Faça antes de pedir. Mostre como você gostaria que fosse feito, mas porque você já está fazendo da maneira que você está pedindo, né? Me vem bastante aqui a necessidade da humildade, de liderar também com humildade. Porque às vezes, justamente por estarmos no núcleo em que a gente conhece muito bem as pessoas, ou tem essa relação hierarquizada, né? Os pais cuidam dos filhos, ou os filhos já adultos cuidam dos pais que já estão mais fragilizados. Às vezes a gente se coloca num patamar um pouco superior. Até aí tudo bem, né? É importante que a casa tenha um norte, né? Que mostre quem está no comando. A questão é como é que você está comandando tudo isso. É importante uma dose de humildade, porque a gente não sabe tudo o tempo todo. Na verdade, na maior parte das vezes, a gente não sabe, né? Então, liderar também com humildade é muito importante. Então, quer uma casa harmoniosa, né? Dê o exemplo e seja humilde. Escute as outras pessoas, tá? Tem essa energia aqui, tá? E, claro, né? Não tem como não fugir dessa questão espiritual aqui também. O Papa é uma carta que é muito espiritual, tá? Então, o quanto para algumas pessoas tem uma necessidade de trabalhar a espiritualidade aí na casa, né? E isso vai ressoar para cada pessoa de um jeito, né? Para algumas pessoas, quando eu falo trabalhar a energia do espiritual, a pessoa vai fazer o evangelho no lar. Para outras pessoas, vai ler um salmo. Para outras pessoas, vai fazer uma defumação, né? Acende vela. Cada um tem seu ritual de proteção e principalmente o seu ritual de conexão com o divino, com o espiritual, tá? Mas também vejo essa necessidade aqui, tá? Trabalho para o libriano, né, em 2026 vai exigir de vocês um autocontrole muito grande, uma necessidade de você se colocar numa posição de análise, uma posição de observar as situações, de pensar antes de falar, de pensar antes de agir, de alguns momentos nem pensar nem agir, porque você vai identificar
essa dificuldade, né, essa necessidade de silenciar, essa necessidade de uma não ação, porque a carta da força pede isso, né? E ela pede também que essa não ação, esse não falar, esse não se manifestar, você trabalhe essa energia ao longo do ano, para que isso vá se tornando uma coisa natural. E entenda, aqui, olha que interessante, né? A carta da força no tarot tradicional é aquela que a moça está segurando um leão pela boca com um semblante bem calmo, tranquilo e sereno. Ela não faz a menor força para domar aquela fera. Aqui, ela é meio fera, meio mulher, e ela tá aqui, ó, cuidando de um carneirinho, segurando um carneirinho, né? Aqui não se trata de você se tornar um carneirinho, aquele manso, sabe aquele que não se manifesta, não? Mas de você identificar o momento certo de falar. E identificando o momento certo de falar o que é certo. Porque às vezes a gente fala muita coisa e, né, fala demais por não ter nada a dizer. A força é aquela pessoa que quando fala o que é necessário e pronto, e acabou. Então saibam identificar. E isso é um exercício para ser feito ao longo do ano. Talvez no começo do ano vocês tenham mais, né, aquela trava, né, seja mais difícil se segurar. Se vocês trabalharem essa energia ao longo do ano, vai ser mais suave. E esse autocontrole, ele é bem interessante. Porque, de um modo geral, o ambiente de trabalho é bem desafiador, né? É onde a gente mais tem dificuldade de autocontrole. Então, essa energia precisa ser muito bem trabalhada, tá? E entenda, lembra que eu falei aqui, a tua energia é de mostrar quem tá no comando, quem tá... Se você conseguir se segurar quando o que você mais quer é chutar a porta, né? Mostra quem é que tá no comando. Lembra que eu falei assim? Que eu falei aqui, ó, a carta do carro pede equilíbrio entre razão e emoção. A questão é que, assim, em alguns momentos, quando você quer chutar a porta, a gente está sendo extremamente passional, né? Emocional. E não é isso que o momento está exigindo. E às vezes também a gente racionaliza uma coisa que é só a gente se entregar. Então, percebam o quanto essas duas cartas conversam? Aparentemente não, né? Mas você equilibrar razão e emoção é a própria essência da força. Porque é você identificar o momento em que você pode ou não agir, pode ou não falar. E, sobretudo, como falar, tá? Outra carta que vem aqui na casa de trabalho é o julgamento, que vem me mostrar processos do passado que voltam, situações do passado que voltam, para que você resolva definitivamente, tá? Então, posso estar falando de pessoas que já trabalharam com você, que voltam, né? Aí aquelas pessoas, aquelas energias que são bem desafiadoras, né? Posso estar falando de processos mesmo de trabalho, posso estar falando de você voltando para um trabalho que você já executou, e aí 2 cenários, ou um trabalho que você já executou na mesma empresa em que você se encontra, né? Ou você mudando de empresa, mas para fazer a mesma função, uma função que você já exerceu há tempos atrás, tá? Tem todo esse cenário, mas é algo do passado que vem para a tua vida agora, para a tua vida profissional, e que esse algo do passado também vai exigir de você esse autocontrole. Talvez você passe por uma situação de ter que encerrar um ciclo, começar um outro, que aparentemente, né, você vai para um lugar, você pensa que é uma nova possibilidade, você pensa, vida nova, trabalho novo. Quando você vai ver,
Você está repetindo um ciclo que você já viveu. E aí é que está o grande chance da situação, porque é nesse momento que você percebe que você achou que você ia revolucionar a tua vida profissional, que você percebe que você vai ter que ter bastante autocontrole. Porque o que te ofertaram, né, uma proposta de mudança, de crescimento profissional, nada mais é do que um trabalho que você já fez anteriormente, que aparentemente não te traz nada de novo, não te traz nenhuma possibilidade de avanço. Mas, e aí, o que você precisa aprender nesse cenário é justamente essa energia do autocontrole. Porque quando a gente, tô falando isso, talvez seja para uma, duas pessoas, tá? Muitas vezes quando a gente recebe uma proposta de mudança, de promoção, a gente fica super empolgado e pensa que é tudo novo, cenário novo. E quando a gente percebe, tá lá, repetindo ciclos, né? Esse julgamento fala muito disso. Ou então, e aí a gente fica muito, né, bravo, muito revoltado, e manter o controle é muito, muito difícil nessa situação, tá? Também posso estar falando de você voltar a trabalhar com pessoas que você já trabalhou, pessoas que lá atrás alguma coisa aconteceu que te desestabilizou, né, que te deixou meio, né, mexido, né, alguma coisa que não foi bem resolvida, mas que agora você vai ter que ter, você encara essa situação de novo, você encara essa pessoa de novo, e através de você mostrar o teu equilíbrio, de você mostrar o teu autocontrole, você mostra quem está no comando e você vira essa situação, tá? E aí, se você fizer essa liçãozinha de casa aqui, essa lição de trabalho, né, na verdade, você vai conseguir resolver essa situação definitivamente. E aí, isso não volta mais para tua vida, certo? Dinheiro. Algumas pessoas têm outras fontes de renda para além do trabalho, tá? É por isso que a gente fala, são casas separadas. O que eu vejo para Libra, tá? Vejo um momento de estagnação, um momento em que você não vai poder fazer muitos gastos, muitos novos investimentos, tá? É uma carta que mostra um período, eu não diria de escassez. Você vai conseguir dar conta do recado, mas não mais do que isso. Em algumas situações, isso já é ótimo, né? Em algumas situações a gente quer sempre, de modo geral a gente quer sempre mais, né? Mas assim, não vai faltar, mas também não vai sobrar. Aqui é na conta. Então, saiba bem direitinho aí como você conduz a tua vida financeira. Porque a energia do enforcado é uma energia de estagnação, de falta de possibilidade de ação, pede um novo olhar, né? Então, peça aí uma análise sua de onde estou gastando, como estou investindo os meus recursos, o que eu posso cortar nesse momento. É uma carta que na parte de dinheiro fala de cortes, da necessidade de você cortar algumas coisas, né? Porque o cenário não é um cenário de expansão, não é de retração também, é de estagnação, né? Você está vivendo agora é o que vai ter pro resto do ano, tá? É isso. Lembra, né? Para quem tem a única fonte de renda é o trabalho, lembra, né? Olha, um período aí que você vai ter que dar uma segurada. Então, talvez, quando você pense olha que me veio, eu já estou há bastante tempo com uma função e não sou remunerada por ela. Vou lá pedir um aumento para o meu chefe. Pensa bem se é o momento. Ou pensa direitinho como é que você pede esse aumento.
Porque se você não souber falar, né? Se você não tiver autocontrole, não souber o momento certo de falar, você vai continuar aqui, ó, estagnado. Porque esse aumento não vai vir para tua vida. Então, certo? Vamos lá. Falar de relacionamento agora, vejo, é o que está um pouco mais desafiador, tá? Tem uma energia aqui de uma ruptura, de um término, de uma finalização de algo, tá? Posso estar falando de uma finalização de algo definitivo, sim, de um relacionamento que vem há bastante tempo e de um relacionamento que, embora venha há bastante tempo, não é um relacionamento que estava muito bom, tá? Você já podia estar sentindo aí os abalos. Para algumas pessoas pode ser uma grande surpresa, né? E aí, quando vem esse término, essa ruptura, a pessoa fica até meio desestabilizada. Mas tem uma energia aqui de um término que pode ser definitivo ou não. Para algumas pessoas eu vejo que sim, é um término definitivo, tá? Mas que em seguida você tem a possibilidade de recomeçar com outra pessoa, em outra, né, em outra energia, com outra vibe, né? E aí mostrando que você tem a capacidade de recomeçar e de fazer completamente diferente, tá? Às vezes a gente passa por uma situação de um relacionamento que a gente termina e depois pensa assim, nossa, terminei por conta, né, deu errado por causa disso, disso, disso. E a gente já engata um relacionamento em seguida e tem a possibilidade de mudar tudo. Essa carta do mago aqui, de fazer completamente diferente, tá? Esse é um cenário. Outro cenário é alguém que termina, né, passa por um término de relacionamento e que volta depois desse mesmo relacionamento, vocês reatam o relacionamento, começam a partir do zero e reconstrói esse relacionamento a partir do zero. Tipo, vamos fazer uma análise do que deu errado? Analisa o que deu errado e juntos reconstroem a partir, né, reiniciam o relacionamento em outras bases, com outras estruturas, tá? Mas é algo tão diferente, né, que vocês não conseguem nem imaginar, tá? Mas tem essa energia aqui de um possível término, tá? Lembrando, é uma leitura coletiva, né, gente? Vida social. Vida social, vocês têm aí uma energia de amantes, tá? Que pode ser uma energia de vocês meio que com vários contatinhos, até pode, tá? Porque assim, lembrem, para alguns vocês vão estar saindo de um relacionamento. Então, tem gente que sai de um relacionamento, sai pegando geral, tá? Esse é um cenário. Para outras pessoas, o arcano dos enamorados fala de escolha. Então, vejo vocês olhando para a vida social de vocês, tendo que escolher. Parece meio óbvio, né? Mas é isso. Sabe por quê? Porque vocês estarão num período de escassez, de estagnação financeira. Não é escassez, é estagnação. Vocês não vão ter muita grana para passear, para viajar. Então, de fato, vocês vão ter que escolher. Priorizo uma reforminha na casa ou priorizo uma viagem? Priorizo um final de semana no lugar XYZ, ou, né, o que dá para o momento é uma pizza e olhe lá, tá? Então, aqui não vejo um cenário de muitas possibilidades para algumas pessoas
justamente por conta dessa energia aqui de grana meio limitada. Então, escolhas precisam ser feitas em virtude dessa estagnação financeira, tá? Aqui, contratos. Contratos é tudo que a gente assina, tudo que você põe o seu nome. E tenho falado esse exemplo aqui em todas as leituras. Desde do micro, que pode ser uma academia, uma assinatura de um streaming, né? Até compra e venda de imóvel, carro, enfim. Vocês veem com a energia da roda, que fala de grandes mudanças, grandes transformações, tá? Então, o que está sendo bem perigoso aqui? E foi engraçado, eu acabei de gravar Virgem, né? E eu até comentei uma coisa lá, falei assim, nenhuma das leituras, essa é a 7ª leitura que eu tô gravando, nenhuma leitura saiu uma carta assim, você fala, vai dar uma relaxada. Contratos está desafiador até agora para todos os signos. Então vamos lá. Qual a questão da roda nessa casa? A roda ela fala de grandes mudanças e grandes transformações. Então quando você tá sabe quando você está para assinar um contrato e tá tudo certo e a coisa vira? Você já vendeu um imóvel que tá tudo certo, preço tranquilo, acontece alguma coisa que na hora H dá errado? Essa é a energia da roda da fortuna. Em compensação, também já aconteceu, isso aconteceu comigo, de estar passando por um período, né, precisava vender uma casa e estava tudo muito parado, ninguém via, né, ficamos anos com a casa, né, querendo vender a casa. Quando a gente falou, vamos vender para a gente resolver o que precisa ser resolvido, a gente colocou a casa na imobiliária. O dono da imobiliária veio visitar minha casa num sábado. No sábado seguinte, minha casa estava vendida. A gente já estava meio que achando que ia demorar muito tempo para ser vendido. E eu queria muito vender rápido, porque eu queria comprar esse apartamento que eu moro hoje. Eu precisava vender lá para comprar aqui. E deu super certo. Então, a roda é essa coisa inesperada. Às vezes a gente espera um cenário muito positivo e vem algo que é um pouco mais desafiador. Mas também tem hora que a gente está esperando aí que algo vai se arrastar e a coisa é resolvida muito rápido. De qualquer forma, é uma carta que pede paciência, pede controle e pede que você esteja preparada ou preparado para essas mudanças que com certeza acontecerão. Isso em tudo que você assina, tá? Outras coisas também que podem ocorrer. Às vezes você compra um móvel, às vezes você contrata um serviço e que você tem bastante dor de cabeça. Mas também tem serviço que a pessoa presta que você acaba virando garoto propaganda da empresa, de tão bom que é o atendimento, tá? Tem essas duas energias muito fortes aqui. Mas sabendo que tem uma possibilidade de algo dar errado, é bom se precaver, tá? Isso é muito importante. De qualquer forma, grandes mudanças aí. Então, presta atenção no onde você coloca o teu nome, tá? Para não ter dor de cabeça. Aqui é o lado, aqui é um alerta que o universo está te trazendo, tá? E porque os arcanos eles têm lado sombra e lado luz. Aqui é só lado sombra. O que vem para Libra? O imperador. Então, essa carta no lado sombra vem dizer da necessidade de você olhar para a tua vida com bastante humildade, tá? Lembra que eu falei do Papa aqui, da humildade? O imperador, ele tá no comando de tudo, né? Ele manda nos 4 reinos. Sabe aqueles 4 reinos dos arcanos menores? Paus, ouros, copas e espadas. Ele lidera esses 4 reinos. Está acima
dos 4 reis. Então ele tem uma força muito grande, uma força interna, um poder de liderança, um poder de ação, de controle. Isso tudo, no lado sombra, a pessoa se torna um tirano, arrogante, prepotente. Então, muito cuidado com o ego, tá? Lembra, aqui, ó, tua energia é aquela energia que fala: é necessário você assumir as rédeas da tua vida. Ok? Mostra quem tá no controle. Mostra quem tá no controle da tua vida com esse carro, mas tenha humildade. Não é porque você está no controle que você precisa levar a sua vida, né, todos os processos da sua vida com tirania. Tá? A tendência de quem tem aí o lado sombra do imperador muito ativo, muito em voga, é a pessoa acabar sozinha. Porque quem consegue lidar com o ego de um imperador, né? Então prestem bastante atenção, esse é o alerta, tá? Em compensação, a gente tem também um presente do universo. E aí, vocês vêm com um presentaço, que é a temperança, tá? Que é uma energia de cura, de felicidade, é a palavra que me vem, tá? De equilíbrio nas áreas da vida, onde precisa ser equilibrado, né? Você encontrando força, calma, paz, tranquilidade, serenidade, é meio que a espiritualidade te proporcionando isso. A temperança é uma carta muito espiritual, uma carta que fala muito dos processos sendo literalmente temperados, né? As energias sendo equilibradas, aqui mostra muito isso, né? Esse anjo meio que manipulando essas esferas aqui, que representa algo muito quente, algo frio, né? Como se esse movimento de troca, né, equilibrasse tudo. Uma energia muito boa, muito positiva, de equilíbrio, cura e ligação com a espiritualidade. A espiritualidade atuando diretamente na tua vida para trazer para você o que você precisa, tá? Receba. E finalizando, teu conselho vocês veem com a estrela, né? A estrela, quando eu olhei, falei, que interessante, pensei, né? Que interessante. Vocês veem com o presente do universo, a temperança, e a estrela como conselho. São energias muito parecidas. As questões da cura, as questões do equilíbrio, as questões de você encontrar o norte, aquela coisa, é muito parecido. Qual a diferença, então? Né? A espiritualidade atuando aqui e tal. Qual a diferença? Essa aqui é o processo se encaminhando da melhor forma. Aqui é a certeza da vitória. Então percebam que sim, os librianos encontrarão desafios, né? De ter autocontrole, de se impor, né? De lidar com um período de estagnação financeira, um término, né? Claro, para cada pessoa vai servir um pedacinho. Às vezes você pode estar com um relacionamento super tranquilo e enfrentar esse desafio aqui no trabalho. Às vezes pode estar no trabalho bem, seguro, tranquilo, né? Relacionamento belezinha, mas aqui o dinheiro está um pouco curto. Então entendam, como é uma leitura coletiva, ela vai servir um pouco para cada pessoa, tá? Mas quando você tem aí uma energia de temperança como presente do universo e uma energia de estrela como conselho, gente, é muito transformador. A estrela, ela fala de realização de sonhos. Então,
utilizem essas duas energias que são muito boas para trabalhar aquilo que está desafiador. Dinheiro e relacionamento. Trabalho ali, né? Talvez essa energia do imperador e tal. Mas assim, como eu falei, de todas que eu gravei até agora, é o que está mais positivo. Tem desafios, sim, mas essas duas energias, elas são tão bonitas, elas têm uma força tão grande, e tem uma força ainda maior quando elas saem juntas, que não tem. Se vocês olharem para esses detalhes aqui, com atenção, não tem como dar errado, tá? É um brinde realmente da espiritualidade para vocês. Então, tomem posse dessa energia, tá certo? É isso, meus queridos, minhas queridas. Vou ficando por aqui. Desejo um 2026 maravilhoso para os librianos e a gente se encontra numa outra leitura qualquer. Beijo enorme. Tchau, tchau.